São Pio V, um Papa, reformador e defensor da fé. São Pio V, nascido Antônio Ghislieri, foi o 225º Papa da Igreja Católica, servindo de 8 de janeiro de 1566 até sua morte em 1572. Ao assumir o papado, Ghislieri imediatamente começou a se livrar de muito dos luxos extravagantes comuns no papado. Aplicou severas sanções contra quem blasfemava, nos adúlteros e nos sodomistas, virando tema de ódio dos romanos, sendo acusado de tentar transformar a cidade em um enorme mosteiro. Sendo um homem coerente, levava uma vida voltada à espiritualidade e na simplicidade, inclusive em suas vestimentas, usando uma camisa sob o simples hábito de um frade dominicano e frequentemente era visto descalço. Quando Pio V assumiu o papado, o protestantismo havia se alastrado por toda a Inglaterra e Escócia, em boa parte da Alemanha, na Holanda e em algumas regiões da França. Restara somente a Espanha com sua fé católica inabalável. Mas o Papa Pio V, temendo que na Itália esse movimento chegasse pelos Alpes ou por Milão, foi determinado para que isso não acontecesse. Baseado que o protestantismo se originou pela cobrança de indulgências, São Pio V reabilitou a eficácia espiritual das indulgências quando em 1567 proibiu a concessão de qualquer indulgência em troca de dinheiro. Desde o início do século XIV, os otomanos, isto é, o Império Turco, vinham invadindo a Europa com o objetivo de expansão. Devido a essas invasões, Pio V organizou a Liga Santa. Em 1571, ele recebeu de Nossa Senhora a revelação de que os católicos venceriam a batalha naval de Lepanto contra os muçulmanos por meio da oração do Santo Rosário. Ele pediu, então, que toda a Igreja Católica, inclusive os que participariam das batalhas, para que rezassem o rosário com fé e devoção. Era pedido aos soldados que fizessem jejum e oração com confissão e comunhão, pois em cada navio se fazia presente um padre. Embora o número dos seus oponentes fosse maior, a batalha foi vencida pelos cristãos, tanto que, em agradecimento à Virgem Maria, o Santo Padre instituiu o dia 7 de outubro como festa de Nossa Senhora do Rosário, em comemoração pela vitória na Batalha de Lepanto. O Concílio de Trento foi o concílio ecumênico mais longo da história da Igreja Católica. Foi realizado de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563, portanto, 18 anos. Este foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, tendo sido convocado pelo Papa Paulo III, com o intuito de assegurar a unidade da fé. Foi o concílio que emitiu o maior número de decretos dogmáticos e reformas e produziu os resultados mais benéficos, duradouros e profundos sobre a fé e a disciplina da Igreja. São Pio V assumiu o pontificado 3 anos após o término do concílio, tendo um papel importante, pois apoiou e implementou as decisões do Concílio de Trento, buscando reformar e revitalizar a Igreja. Por isso ele é lembrado como um reformador, defensor da fé e devoto de Nossa Senhora. Foi um inquisidor na luta contra as heresias, tomando uma série de medidas, entre as quais a bula com a qual tomava providências sobre a custódia da fé. Ele processou 8 bispos franceses por heresia. Pio V também emitiu a bula papal Reinando nas Alturas, datada de 27 de abril de 1570, que declarou a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, uma herege, a excomungando e libertando seus súditos de lealdade a ela. Ele se manteve firme contra o nepotismo dentro da Igreja, comum naquela época,
enfrentando o mal e a corrupção, buscando a pureza na Igreja. Sua firmeza inspira a luta contra o mal, pois foi um exemplo de santidade, coragem e serviço a Deus, inspirando muitos a seguir o caminho da fidelidade e da devoção. São Pio V soube olhar de forma benevolente para os que viviam em áreas onde a febre tifoide e malária eram muito comuns no verão, ordenando a construção de obras públicas, principalmente melhorando o sistema de abastecimento de água e esgoto. Outro fato foi que quando Roma passou por uma grande fome, o Papa Pio V importou milho da Sicília e da França às suas próprias custas, distribuindo gratuitamente para os carentes e o restante sendo vendido abaixo do custo. São Pio V promulgou muitos documentos. Em 1567, ele emitiu uma bula proibindo as touradas. Ainda em 1567, São Tomás de Aquino, padre italiano e fundador da Ordem dos Pregadores, e que também foi um filósofo e teólogo, cujas obras tiveram enorme influência, sendo considerado o príncipe da escolástica, recebeu do Papa Pio V o título de doutor da Igreja Católica. Pio V promoveu reformas litúrgicas e teológicas. O Catecismo Romano foi decretado pelo Concílio de Trento, embora só tenha sido publicado em 1566 por São Pio V. São Pio V também publicou novos textos do Breviário em 1568. Em 21 de agosto de 1568, fez condenação formal do comportamento homossexual pelo clero. O que é um missal romano? É o livro litúrgico que contém todas as orações utilizadas na celebração eucarística. Embora o primeiro missal romano tenha sido produzido em Milão em 1474, levou quase um século, até que em 1570 o Papa São Pio V, acatando as sugestões do Concílio de Trento, elaborou o missal romano, dando forma à liturgia que prevaleceu na Igreja até o Concílio Vaticano. Pio V morreu em 1º de maio de 1572. Foi beatificado pelo Papa Clemente X no ano de 1672 e mais tarde foi canonizado pelo Papa Clemente XI, em 22 de maio de 1712. O cardeal John Henry Newman declarou que São Pio V era austero e severo, até onde um coração que ardia e derretia com o amor divino podia ser. No entanto, tanta energia e vigor como o seu eram necessários para os tempos. Ele foi um soldado de Cristo numa época de insurreição e rebelião, quando, num sentido espiritual, a lei marcial foi proclamada. Quantos belos exemplos nós vemos na vida de São Pio V. Agora, pedindo sua intercessão e inspiração, convido-os a uma oração a São Pio V. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Pio V governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai, por suas preces, os pastores de vossa Igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a intercessão de São Pio V nos fortaleça na fé e nos inspire a seguir o caminho da santidade. Que bom ter você neste canal. E não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.